Ei, sou eu, David Diniz. Já sabe que a Comissão Política tem uma página no Instagram? Venho só dizer-lhe, antes de começar, que esperamos por si lá para mantermos contacto ao longo da semana. Chama-se Political Junkies Expresso. Procure e siga connosco. E sim, agora, vamos ao episódio desta semana. Foi uma negociação e peras lá nos bastidores. Mesmo a tempo do Congresso do PSD, aquele em que ia provar que era capaz de fazer as reformas exigidas por Passos, Montenegro tinha encontrado o parceiro que faltava para a polémica lei laboral. O PSD estava tão contente, mas tão contente, que Hugo Soares olhou para as bancadas à sua esquerda e concluiu assim o debate. Por muito que vos custe, amanhã esta proposta vai ser aprovada. Só que não. Nem a reforma foi aprovada, nem doeu nada à esquerda. Quanto muito, as palmas das mãos. E assim o PSD vai para o Congresso com esta derrota aqui no Parlamento. Há gritos e aplausos nas galerias, onde estão muitos sindicalistas, e prolongam-se também esses aplausos aqui de todas as bancadas da esquerda com o chumbo deste Código Laboral do Governo. A Hugo Soares, Montenegro e Palma Ramalho restava ao Congresso, mais do que nunca, em modo divã. Seria preciso mudar a estratégia? Viria aí uma crise política? E estaria Passos a fazer a rodagem do seu Citroën? Calma, Political Junkies, calma. Este é o PSD do Luís. Lembram-se? Deixa o barco navegar, não é hora de parar. A esperança vai renascer. Deixa a gente ser feliz, deixa o Luís trabalhar. E não o de outros tempos, que quase desapareceu dos congressos. Tinha saudades? Olá, Political Junkies. Hoje, sem o nosso Vítor Matos, que saiu em reportagem, temos connosco a querida comissária Eunice Lourenço. Olá, Eunice, hoje à distância. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme nos ouçam. A Eunice foi até ao Congresso e daí que hoje trabalho de casa. Também chamei à Comissão Política a Liliana Valente, que também foi ao Congresso e neste momento também está a trabalhar de casa. Olá, Liliana, sejas bem-vinda. Olá. E eu não digo bom dia, boa tarde e boa noite, porque tenho umas horas de sono com a Eunice todas trocadas. Imagino que sim. Assim como convidei a Paula Varela, que tem as noites de sono um pouco menos trocadas, porque, por acaso, não pôde ir ao Congresso, embora o tenha seguido com a devida atenção. Olá, Paula, e obrigado por vires. Olá, obrigada eu. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Então vamos lá. Eunice, ajuda-nos. Como estava o ambiente no Congresso? Estava um ambiente, como é que eu hei de dizer, como escrevemos ou demos a entender em vários textos que publicámos, um ambiente que se calhar foi mais de Conselho de Ministros do que de Congresso, ou seja... No sentido de estavam sentados à mesa a comer bolo? Não, estavam a fazer balanço de medidas, a tentar mostrar como fazem imensa coisa. Não houve propriamente discussão sobre estratégia, discussão sobre caminhos a tomar. As intervenções nesse sentido foram muito poucas, foram basicamente três: a de Carlos Eduardo Reis, que tinha dado uma entrevista ao Expresso, à Paula, a destoar desta estratégia de colocar o Chega e o PS ao mesmo nível e dizendo que o PSD não deve fazer isso, não é igual o PS e o Chega, e para além dele só mais dois congressistas é que eu ouvi a dizerem basicamente o mesmo,
que ele a discordarem da estratégia, porque de resto foi um congresso em modo Conselho de Ministros e em modo cassete, porque havia um guião, que foi o guião que no fundo já vinha de trás, que foi deixado logo no discurso inicial de Luís Montenegro e que foi repetido sucessivamente no palco do Congresso, e mais, nós tentámos perceber se entre os militantes também não havia aqui visões diferentes, uma vez que também não houve muitos militantes desconhecidos a ir ao púlpito, e o Hélio Carvalho foi tentar falar com várias pessoas sobre o que é que achavam disto, do Chega ter virado as expectativas sobre o Código Laboral, do Chega ser ou não um parceiro confiável, e no fundo, ainda que achem que André Ventura não é confiável, as respostas que ele obteve foi, mas ainda assim devemos falar com ele, e portanto é mesmo um congresso. Deixa-me só dizer mais uma coisa, é que das três eu fui a única que estive em março no congresso do PS e eu senti uma grande diferença. Claro que é muito diferente ir a um congresso de um partido que está no poder, de um partido que está na oposição e com o trauma que o PS ainda está a viver, mas eu que achei, ao contrário de muitos colegas e comentadores, o congresso do PS muito interessante do ponto de vista da discussão e das dúvidas sobre o que fazer e com quem falar. No congresso do PSD achei um unanimismo preocupante, como se a realidade não existisse e sobretudo a realidade de sexta-feira não tivesse existido. Muito bem, então deixa-me ir até à Liliana. Liliana, uma colega nossa da concorrência usou uma expressão num texto que publicou entretanto sobre o Congresso que me pareceu interessante, mas não sei se verdadeira. Ela falou de uma espécie de sessão de autoajuda. Queria perguntar-te se tu achas que isto corresponde à verdade, sendo divertido, e por outro lado, queria que me falasses de um dos textos que escreveste. Tu dizias que todos tinham ido ao palco bater no Chega e no Partido Socialista, mas que um ministro tinha destoado. Conta-nos quem foi e a importância desse momento. Bem, primeiro, a seu dono, acho que estás a falar do texto da Ana Sá Lopes no Público. Não, por acaso é da São José Almeida. Mas podia ter sido da Ana Sá Lopes, se calhar viram o mesmo congresso. Mas por acaso a Ana Sá Lopes tem um título, tem uma expressão, um título muito, muito, muito interessante, que é o PSD em frangalhos em sangalhos. Eu vi, sim, tinha um bom trocadilho. Sido eu a dizer. Mas a sessão de autoajuda pareceu-me interessante. E bate certo com a imagem que escolhi para este podcast, portanto, pronto, é sempre útil. Eu acho muito giro os frangalhos em sangalhos, mas não acho que corresponda exatamente àquilo que lá se passou. Àquilo que tu viste. Sim, àquilo que eu vi. São coisas diferentes, apesar de tudo. Mas não está a ver frangalhos no sentido... Aquilo que querem que nós vejamos não é necessariamente aquilo que se passa, não é? E a autoajuda, Liliana, conta lá. Eu acho que, na verdade, pode estar entre meio, porque eu também não vi uma coisa de autoajuda no sentido, agora estamos aqui sentados no sofá a lamber feridas e a ver o caminho para a frente, porque nem me pareceu uma sessão psicanalítica do que nos aconteceu, porque eu acho que não houve essa reflexão sobre o que aconteceu, ou pelo menos sobre a responsabilidade própria do que aconteceu, e até há uma inversão do ónus da negociação num texto, num discurso de Montenegro, em que ele diz que é responsabilidade da oposição ir ao encontro daquilo que o governo está a fazer, e não, parece que não é o contrário, quando a iniciativa tem de ser sempre do governo, o governo tem de se aproximar, e com o Parlamento como aqui está, tripartido, tem de haver essa maior aproximação, ou seja, o governo tem de fazer esse esforço de aproximação. Sim, esforço de consensualização. Portanto, eu não acho que tenha havido essa reflexão de autoajuda no sentido de o que é que nós estamos a fazer para fazer aqui. Houve uma ação de culpabilização da oposição, que aliás foi suavizada no discurso final. Depois também, como é nisso, também não acho que seja em frangalhos. Uma sessão de malhação na oposição.
Sim, exatamente. À esquerda e à direita, como diria. Também é uma Como diria espécie de Augusto Santos terapia, não Silva. é? Também é uma espécie Mas- de terapia. Sim, mas ou seja, eu também não acho que eles estivessem totalmente em frangalhos, não porque não estejam no sentido de está tudo um bocado dividido no género o que é que se vai fazer, mas eles não estão, ou pelo menos querem mostrar que não estão. Portanto, esses frangalhos acho que também não a passaram porque estava tudo muito unido na mesma ideia. Porque é que eu acho que houve ali uma contradição? E nós até falámos num grupo que temos as três, eu, a Paula e a Eunice, quando o Montenegro faz o primeiro discurso, falámos exatamente dessa contradição que há inerente ao próprio discurso, que é, primeiro houve uma tentativa de vitimização e da história das forças de bloqueio, mas por outro lado diz que quer continuar a governar porque ele é que tem as condições de governabilidade, porque consegue fazer não sei quantas coisas, e ele até enumerou as coisas que consegue fazer, enunciou neste caso, as coisas que conseguiu fazer com o Chega e com o PS. Ora, uma coisa não bate certa com a outra, ou bem que se vitimiza porque não consegue fazer nada, ou bem que se vangloria porque consegue fazer as principais coisas. E isso ficou evidente num discurso de Carlos Abreu Amorim, que como Ministro dos Assuntos Parlamentares, o trabalho dele não é produzir legislação, É negociar. é negociar as legislações dos outros. E, portanto, o que ele tinha para mostrar era o que é que tinha conseguido fazer no Parlamento. E o que tinha conseguido fazer no Parlamento, palavras do próprio, foi Era das contraditório com o que os 66 outros medidas, estavam a dizer, já percebi. Ok. das 66 medidas, 47, salvo erro, foram aprovadas, depois outras estavam a ser ainda em fase de negociação e só uma tinha sido rejeitada. Portanto, havia aqui uma certa contradição. Que era o Código E Laboral. isto parecendo... São 18 em especialidade. Isso, isto parecendo só uma questão, a ideia que nós tentámos passar é que o próprio PSD tenta passar por cima disto, tenta passar pela ideia de sequer de que há uma contradição, porque o que passa é o soundbite ou é não sei o quê, passa um pouco por cima disto para continuar um pouco no dia antes de sexta-feira, que é a tentar dizer que no Conselho é à esquerda e à direita. Muito bem. Paula, tu achas que o PSD já recuperou do trauma de sexta-feira passada? Acho que tentou recuperar tanto quanto possível neste Congresso, até porque o PSD foi avisado quinta-feira à noite, portanto teve mais tempo para se preparar para aquilo que aconteceu, para o desfecho da votação do Código Laboral na sexta-feira, do que nós, que fomos ligeiramente mais surpreendidos, ou pelo menos alguns de nós. Eu achei sempre que era aquilo que ia acontecer e, portanto, talvez tivessem perguntado, não tivessem ficado tão surpreendidos. Mas, independentemente disso... Confirmo que era isso que ela andava a dizer. Ora bem. Eu tenho várias testemunhas, portanto, obrigado. Há meses. Exato. Olha, não podemos cobrar um jantar à Paula Varela. como Não, cobramos não, ao- que ela ao Por Vítor enquanto, Matos. mas eu tenho imensas oportunidades para me espalhar aqui ao comprido já a seguir. Tem calma, isto ainda não acabou. Mas e portanto, para te dizer, eu acho que depois de um primeiro momento de alguma desorientação inicial, começaram a perceber que talvez tivessem uma oportunidade naquele desfecho da negociação laboral, que era se eles estavam a ser, se o PSD estava a ser acusado, o governo no caso, de se colar à direita, de aprovar tudo o que é legislação com André Ventura e portanto disso ser no fundo uma incongruência até com o próprio discurso, com a noção de estratégia, com tudo aquilo que o Luís Montenegro tem vindo a dizer que quer fazer e que faz, enfim, ao longo destes 2 anos de governação, perceberam entretanto que talvez pudessem aproveitar isso a seu favor e tinham que garantir que o Congresso ia ser justamente um desfilar de intervenções, uma sucessão de intervenções que dessem a ideia de, afinal nós não estamos colados ao Chega, afinal nós temos o ímpeto reformista, nós queremos reformar e os outros é que não nos deixam e portanto passar para esse discurso das forças de bloqueio, que também está refletido, julgo que num dos textos finais da Eunice, da Liliana e do Hélio, o discurso das forças de bloqueio era possível fazer-se a partir daquele momento e colocar a oposição de facto como o óbice das transformações que o governo, dos grandes desígnios que Luís Montenegro e o governo têm para o país. E por isso houve um esforço muito grande para que essa imagem passasse.
E por isso é que aquilo foi um Conselho de Ministros extraordinário em sangalhos, não é? Por isso é que houve muito pouco espaço para outra coisa que não aquele desfile de ministros a dizerem coisas muito pouco diferentes, mas sempre com esta ideia que a Diana estava agora a dizer. Já aqui falámos disso há umas semanas atrás, a propósito da noção de confiança e do discurso que o Luís Montenegro apresenta com ela, que é o do queremos uma maioria absoluta, nós só conseguimos fazer as coisas que queremos fazer se tivermos mais força parlamentar, mas isso choca com aquilo que eles próprios dizem. Como se percebe, há de facto um discurso dúplice e, portanto, eles ainda não encontraram o caminho para aquilo que se vai seguir, claramente. Se calhar as sondagens dificultam esse caminho. Eu digo-te uma coisa, eu acho que o grande choque as sondagens de quinta-feira pode ter sido também, diga-se o que se disser, os líderes políticos vão sempre dizer que não tem importância, que é uma sondagem, que estamos a milhas de eleições, que aquilo vale o que vale, etc. Estas coisas desmoralizam as tropas. E isso é importante, portanto, independentemente do desfile que tu consegues ali no este palco, é um partido com e daquilo que consegues controlar, está bem, mas são as tropas dele, não é? São as tropas dele e, portanto, é muito fácil pôr o Congresso a bater palmas e todo unânime na aclamação de ministros. E estava muito controlado, foi bastante controlado. Mas é isso que eu estou a dizer, é bastante controlado. E na aclamação de ministras que até são as mais contestadas, se quiseres, e algumas delas, no caso, daquilo que esteve sempre subjacente no fundo neste Congresso, que foi o chumbo da reforma laboral, há uma contestação interna e uma noção clara internamente no governo de que isto foi mal comunicado e que foi mal gerido. É evidente que não vão assumir publicamente. Mas esta ideia de que a ministra não comunicou a proposta e a reforma do governo desde o início, como deveria, de que não geriu politicamente bem, que o primeiro-ministro às vezes teve de intervir no meio para tentar... esta noção existe muito clara dentro de, enfim, vou dizer, do núcleo mais político do governo, que naturalmente não vai assumi-la em ONU, não é? Mas que existe, e portanto não nos deixemos enganar. O que eu quero dizer é, não nos deixemos iludir pelo espetáculo ali montado. Este é fácil de fazer naquele tipo de coisas. O PSD estava muito preocupado, com a direção do PSD, muito preocupada em que isso corresse tudo bem e fez tudo o que podia e fez tudo certo nesse sentido para conseguir que esta ideia passasse. Mas eu acho que, sobretudo, David, visto à distância, não é? Que também às vezes é uma perspectiva interessante. À distância, embora com atenção. Falta brilho. Luís Montenegro não tem nada novo para dizer e depois no fim do Congresso obviamente tinha de apresentar alguma coisa para nós nos entretermos e portanto lança 3 ou 4, no caso 8 ou 9 medidas, anúncios. Já lá vamos a essas. Sim, é isso. Mas ou seja, é tudo muito mais do mesmo, estás a perceber? E para quem está a precisar de relançar um partido, um governo para um novo ciclo, para uma nova fase, se quiseres, da governação, parece-me manifestamente pouco sim. Eu já vou às 10. Deixa-me explicar aqui só os 8 ou 9 ou 10, é que Luís Montenegro não foi sequer capaz de passar uma imagem final. O Observador contou 8 reformas, nós contámos 9 anúncios e o público contou 10 medidas. Olha, eu não sei se isso será um problema nosso e podemos ter de fazer uma concertação social dos mídia ou de Luís Montenegro, mas eu queria falar de outra que virá antes dessa, Eunice. Porque vem aí ainda esta semana outra votação complicada, polémica, que é da PSU, Prestação Social Única. Tu ficaste convencida que o convencimento de Montenegro de que conseguirá fazê-lo com André Ventura é suficiente? Não fiquei convencida, embora Luís Montenegro no discurso inicial diz aquilo como uma verdade dita
quase tão em passant, como se não fosse questionável, de que a prestação social única está aprovada com o Chega, mas depois, no domingo de manhã, Hugo Soares, à chegada ao Congresso, quando questionado sobre isso, reconhece que, pronto, já não tem certezas sobre o Chega. Eu acho que ele, no debate de quinta-feira, quando diz, por muito que vos custe, nós vamos aprovar isto, e eu acho que foi o Aprendeu. aprendeu, porque eu acho que o que custou mais, o tal choque de sexta, foi mais choque por causa desta frase que o Hugo Soares tinha dito quinta no debate, e portanto ele teve de engolir a sua própria frase e não quer ter de voltar a fazer isso na próxima quinta com a prestação social única. Podemos fazer apostas? Não, isso é bom. eu sou sensata, não faço apostas. Mas é que eu gosto de apostas, até porque depois há sempre um jantar. Não, eu achei que na quinta-feira foi preciso refriar certezas. Ânimos, é verdade. Foi preciso refriar certezas. Aí confirmo eu. Mas há uma diferença, é que a lei laboral era percebida e o Ventura percebeu isso pela primeira greve geral, depois na segunda E pelas foi sondagens. diferente, que não era, as pessoas não gostavam. Da prestação social única, já não acho o mesmo. E portanto eu acho que o Ventura, e é uma autorização legislativa, eu acho que o Ventura aqui acho que era dar um trunfo ao governo. Sim, não é comparável, não é. Não é comparável. Eu acho que desta vez acho que o Chega vai lá. Não é comparável, eu só acho graça é o Hugo Soares, que tem sempre aquela imagem de enorme confiança, também promovida pela sua altura, no domingo ter tido ali um momento de alguma humildade. Foi o Por acaso teve, registro isso, é verdade. As pancadas da vida, ensinam-nos, não é? Exatamente. Mas voltando aqui em relação à reforma laboral, à legislação laboral, eu acho que tendo sido uma derrota objetiva do governo, acaba por ser uma vitória para todos. Uma vitória para a esquerda, óbvia, uma vitória para o movimento sindical, uma vitória para Ventura, que consegue passar aquela imagem de que faz o que quer do governo e que só me veio à cabeça uma expressão que não queria usar, mas que estoureia, que os... como é que se diz? Que os dribla, como quer. Pronto. Ok. E acabou. Porque já tivemos esta conversa sobre que verbo utilizar. É só por isso. E para o governo acaba por não correr assim tão mal pela carga negativa que esta reforma estava a ter junto do eleitorado. E assim também não chegou ao Congresso tão colado ao Chega. Sim, mantendo a equidistância que proclamava na sua moção de estratégia. Eu disse... O David já vai na censura. Pois não, tu chamaste-lhe de confiança? Meu Deus, não, moção de estratégia, calma. Não, pronto. a Paula chamou de confiança. Pronto, então eu e a Paula estamos alinhados em termos parlamentares. Liliana, diz-me tu, da lista de 9 ou não, 8, 9 ou 10 medidas anunciadas por Luís Montenegro. Essa é a minha perspectiva. 8 mais a Batalha de São Mamed. 8 mais a Batalha. Não, mas o público chega às 10 porque põe a contratação pública que já está em curso. Mas o que eu queria saber é se que tu consegues fazer nos tribunais administrativos e na reforma fiscal. Se conseguimos dali fazer uma leitura sobre o que segue. Ou seja, o governo seguirá mais à direita, mais ao centro, mais aonde? Olha, isso é divertido. Mas o que é que eu acho que segue? Primeiro, eu acho que Luís Montenegro estava condicionado ainda pelas incertezas orçamentais e da economia e, portanto, o palco do Congresso não serviu para distribuir. Ou seja, não houve dinheiro para pensionistas, não houve dinheiro para jovens, não houve alívios fiscais. Portanto, ele teve de se agarrar ao que tinha, e é mesmo ao que tinha, porque olhando para o leque das 8 ou 9, não interessa, medidas que ali estão, algumas já tinham sido anunciadas, outras já estavam em marcha, outras até já foram aprovadas no Parlamento, como o arrendamento urbano, e há
acho que, pronto, há uma que a gente ainda não percebe, que é a história dos incentivos na avaliação dos funcionários públicos. Não sei se vão mexer no CIADAP ou não, se vamos mexer na avaliação dos funcionários, se calhar é um bico de obra. Portanto, essas ainda não se percebe muito bem. E depois há duas, uma para a esquerda, uma mais de esquerda e outra mais de direita. A de esquerda, que é a principal que anunciou, que é o Fundo Soberano Nacional, que é uma medida que Mário Amorim Lopes, o líder parlamentar da Iniciativa Liberal, quando sai de lá diz, parece que estava a ouvir Pedro Nuno Santos, porque isto é uma ideia, para aquilo que se percebe, que vai beber à estratégia económica de Pedro Nuno, que era o Estado poder escolher os setores estratégicos em que investir. E portanto essa será mais para a esquerda. Mas depois temos aqui a celebração, que é uma coisa mais nacionalista, os 900 anos de Portugal, e que a Eunice bem lembrou que já tinha sido assunto na campanha autárquica de Guimarães. Será a mais longa celebração da história de Portugal, porque vai durar pelo menos 80 anos. Sim. Até 1140, se foi 1143, teremos... Sim, pois, mas aí pronto, há sempre aquela história de há aquela discussão de quando é que foi, e faltam-me estudos para saber quem é que tem razão. Aqui ainda faltam para aí 15 anos, não é? Falta aí piscar ali até chegar aos 900. Mas depois, imagina, a história da Amália, da inteligência artificial, já era uma coisa que tinha sido apresentada, portanto é mais do mesmo. A reforma orgânica do Ministério da Saúde nem sequer se percebe, mas parece que é a lei de bases da saúde, que já é mais daquilo que já se sabia. A história do arrendamento até já passou no Parlamento, é só fazer... Está promulgada. Está promulgada. A autorização legislativa é só aprovar. A reforma da justiça administrativa e fiscal é uma coisa que a Comissão Europeia vai impondo nas recomendações específicas para aí desde 2018. Portanto, ou seja, há outra coisa que também já tinha sido anunciada e que pode ser interessante, que é a história da privatização da linha de Cascais, de uma subconcessão, mas também já tinha sido anunciado. Portanto, eu acho que faltou a Luís Montenegro, neste final de congresso, um charan, não é? Um charan final. Tipo, e agora, senhoras e senhores, tcharam, aqui é este o caminho que nós vamos seguir. Porque a história do fundo é bastante interessante, mas vai ser muito difícil de explicar, porque o fundo requer dinheiro, e se a estratégia do governo vai ser investir em empresas estratégicas, e eu não estou aqui a classificar se é bom ou é mau, o dinheiro vai ter de vir de algum lado. Se sair do orçamento do Estado, é menos dinheiro para a saúde e educação, etc. Se sair da dívida pública, com a emissão de dívida pública, lá se vai o brilharete dos estamos a descer abaixo dos 90%, porque vamos ter de emitir dívida pública para comprar participações. Se for de dividendos de empresas que esteja a receber, nomeadamente da Caixa Geral de Depósitos, para ali investir, lá se vai o brilharete das contas públicas, porque o que ajuda muitas contas também são os dividendos. Portanto, não se percebe muito bem aqui ainda. E portanto eu acho que pode ser interessante, mas também pode ser muito difícil de explicar, e acho que foi a única medida mais ok, isto é novo, o resto soa tudo a velho. Muito bem. Paula, antes de fecharmos ainda te queria perguntar isto, e o orçamento? Passa? Olha, David, eu não faço apostas. Eu faço. Estamos a fugir todas as apostas. Tão bom. Eu aposto que acho que passa. Mas independentemente daquilo que eu penso, ou seja, eu penso isto com base naquilo que vou, obviamente, ouvindo. E há uma ideia que eu acho que faz sentido, tendo em conta tudo aquilo que aqui dissemos, daquilo que foi o resultado e as consequências do chumbo da legislação laboral, com aquela 25ª hora em que o Chega deixou o governo sozinho, e portanto o PS também fica, o discurso de José Luís Carneiro também fica menos fácil nesse sentido, no sentido de querer encostar o Luís Montenegro ao Chega e dizer que o PSD é que escolheu aquele parceiro. Por outro lado, aquilo que os dirigentes do PSD vão dizendo é que talvez o PS tenha ficado mais solto, menos comprometido, se quiseres, para poder abster-se. Para além do que interessa perceber se o timing político para o PS é o de, sabendo que o Chega em princípio vota contra, porque até agora não aprovou nenhum orçamento do Estado, e convém
não esquecer isso. Se seria positivo para o PS chumbar um orçamento do Estado e com que argumentos neste momento, e portanto, como eu acho que não é, e como aparentemente nessa medida é aí que estão também as ideias de quem pensa politicamente dentro do governo, diria que nesta altura e antes do verão e com tudo o que vai acontecer daqui até lá e portanto sujeita, atenção, ainda como é que se diz? Como é que se diz? Não é fazer mudar a aposta, mas enfim. A prova. Não, eu quero dizer, ainda posso mudar de ideias. Eu sou daquelas pessoas que não tenho problemas em mudar de ideias. Ou seja, eu vejo como ao Marcelo. Não, eu vejo a realidade e não, tu vou fazes como a Liliana Valente, que está num grupo de apostas do Mundial e muda as suas apostas esperando que os outros não tenham visto a primeira. Mas eu não faço isso, não é esse o ponto. Eu assumo. Que batota! Eu assumo. Portanto, não é como a Liliana Valente. Assumo inteiramente. Oh, meu Deus. Eu não deixo de olhar para a realidade. De revisão. Sim, Political junkies não estão a ouvir podemos fazer, isto. como diria Paulo Porpas, previsões políticas no atual contexto há 3 meses são atrevimento, não são previsões. Portanto, não farei tal. A palavra atrevimento é muito boa. Não farei Gosto tal. muito dela. Exato. Mas muito bem. neste instante com estes dados, acho que é aqui que estão, é neste contexto que estão a analisar essa possibilidade. Diria que ficou mais fácil para o PS abster-se e é mais porque o corte já fez, é mais que era fácil, é mais fácil para todos que o próximo orçamento do Estado passe, é melhor para todos, é o que eu quero dizer. Até porque o orçamento pode ser despido outra vez de coisas essenciais. Não é pode ser, vai ser. Isso aí não tínhamos a menor dúvida. É como já foi. E desse ponto de vista está na mão do governo apresentar um orçamento que despide de coisas essenciais, o governo despide o PS não tenha como recusar. Interessante. Muito bem. Então, já que temos as previsões fechadas, vamos ao eu não vou mudar a minha. Vamos ao que não nos sai da cabeça. São previsões São previsões provisórias com possibilidade de revisão, como as apostas da Liliana Valente. Pronto. Já me tramaste porque as pessoas que estão naquele grupo ouvem a Comissão Política. Vamos lá ao que não nos sai da cabeça. Ora bem, hoje não combinámos uma ordem. Eu não sei o que é que não vos sai da cabeça. Nós nem sempre combinamos ordem. E vai daí, vou começar aleatoriamente pela Liliana Valente. Olha, o que não me sai da cabeça é uma coisa muito pessoal, porque eu estive ausente para gozar umas folguinhas que estava bem a precisar e nestas folgas fui à Suíça com os meus pais, que foram imigrantes na Suíça, e não iam a Geneve, depois aproveitei para ir a outros sítios com eles e com a família há 33 anos. E para mim foi muito emocionante, porque foi muito bonito ver o meu pai e a minha mãe nas ruas, à porta da casa onde eles viveram, no bairro onde viveram, ir aos sítios e mostrar isso ao meu filho e às minhas sobrinhas, foi muito bonito. E fomos também com a minha tia e as minhas primas, é uma tia e umas primas emprestadas, mas são da minha família. Um ano depois do meu tio ter falecido, e isso foi bastante emotivo para todos nós, e isso não me sai da cabeça. Tal como não me sai da cabeça, só para terminar, que nessa mesma viagem à Suíça eu fui em pleno G7 e portanto eu e Donald Trump claramente não podemos estar no mesmo país, eu estava a sair quando ele estava a chegar, mas vi o Air Force One. E portanto fica aqui a minha nota de que já estive. Com essa declaração de que tu e Donald Trump não podem estar no mesmo país, tornaste inviável qualquer ida aos Estados Unidos da América nos próximos 3 anos. Posso ir quando ele não está lá, ele às vezes passeia, vai para outro sítio. Não podes. Ou então mudo, eu e o Donald Trump não podemos estar no mesmo estado, assim ele pode estar no estado e eu... Tornou mais fácil, muito bem. Paula Varela, o que é que não te sai da cabeça? Olha, ainda estou em modo congresso. Não me sai da cabeça...
ia dizer transparência, mas é falta de transparência. Porque aquele anúncio final, ou aqueles anúncios finais, deixaram-me a pensar numa questão que não é propriamente nova, que eu não sei se as pessoas lá em casa, quem nos ouve nomeadamente, têm muito presente, mas que é a falta de transparência deste governo. O governo tem, e nos discursos do Congresso também transpareceu isso, uma ideia de que a comunicação social, os comentadores, enfim, são teleguiados, não era essa a expressão do Primeiro-Ministro no primeiro discurso, enfim, por interesses políticos, partidários, enfim. E, no entanto, a comunicação social tem um papel fundamental. E eu acho que não é muito... Olha, está-me a faltar a palavra, mas não acho que seja particularmente correto que se possa vir falar de uma coisa, ou de várias, mas de uma coisa tão importante como a apresentação de um fundo soberano naqueles termos e depois não dar quaisquer explicações, porque é muito fácil fazer anúncios num púlpito. Só que este primeiro-ministro é pródigo em fugir a responder a perguntas diretamente. Ele responde a muito poucas perguntas de jornalistas, se vocês repararem, quando responde quase sempre é fora de Lisboa e, portanto, com pessoas que obviamente acompanham menos o dia-a-dia e a política nacional e o dia-a-dia do governo, e portanto depois ninguém responde rigorosamente nada. As perguntas que a Diana e a Eunice colocaram ficam obviamente sem resposta, e não é por falta de tentativa dos jornalistas, devo acrescentar, é porque o governo depois remete para uma ocasião em que acha obviamente que lhe é favorável. E eu acho que o escrutínio não só é uma coisa obviamente muito importante e devia fazer parte da vida democrática sem causar nenhum tipo de irritação a políticos, e este governo claramente causa. E já agora, só uma coisa, só porque entronca na outra, o que não me sai da cabeça é o que é que estará na cabeça de Pedro Passos Coelho a ouvir anúncios de que o governo quer ter participações estratégicas em empresas. Isso deve ter piada. Muito bem. Fica empresas essa que ele guardada. privatizou. Fica essa guardada. A mim não me sai da cabeça o Babel, primeiro Festival de Literatura do Porto, que começa esta quarta-feira, e onde conta ouvir escritores como Salman Rushdie, Margaret Atwood, Javier Cercas, mas também Walter Ugumem, Lídia Jorge, Gonçalves Tavares, entre outros. Eu lá estarei aproveitando tudo o que puder. Mas também, se me permitem, não me sai da cabeça a brava seleção de Cabo Verde, por quem estive e estarei a torcer neste Mundial, assim como um desejo para a nossa equipa, a portuguesa, que joga esta terça-feira e no próximo sábado. Para ela, para todos eles, as melhoras. Dito isto, Eunice Lourenço, fechas tu com o que não te sai da cabeça. Olha, não me sai da cabeça os casos da criança de Valpaços e da criança de Santarém, mortas por uma madrasta e por um pai, em casos que envolvem certamente violência familiar e doméstica, e que nos devem inquietar, porque, como li no Público desta segunda-feira, estas situações nunca são abruptas. Há sempre sinais aos quais temos de estar atentos como sociedade para ir identificando. E num outro tom bem mais leve, e ainda a propósito do Congresso, não me saem da cabeça duas músicas dos anos 80, lá muito para trás, ambas com refrões hoje politicamente inaceitáveis, socialmente inaceitáveis, mas que são ótimas para definir a relação do PSD, por um lado, com o PS, e lembro uma canção cantada por Ana, cujo refrão é quanto mais te bato, tanto mais gostas de mim, e a relação do PSD com o Chega, com esse sucesso festivaleiro de Dora do Não Sejas Mau para Mim. E, portanto, a minha cabeça e inclusive a minha boca aqui sozinha em casa vão cantando ora uma, ora outra.
Obrigado, Eunice. Foi um gosto. Gravada com a sonoplastia da Salomé Rita, quem agradeço, aqui sentada ao meu lado, ilustrada pelo Carlos Paes. Esta foi a Comissão Política do Expresso, em modo congresso do PSD e com Montenegro à procura de parceiros. Como dizia agora mesmo Eunice, um congresso entre as hesitações face ao PS e a frustração com Ventura. Não sejas mau para mim. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.